Olá pessoal, depois de explorarmos vários conceitos teóricos e introdutórios acerca da transformada inversa, bem como as suas utilidades e algumas propriedades, hoje nós vamos estar finalmente colocando a mão na massa e exercitando. Olá pessoal, Guilherme novamente aqui, dessa vez sem os óculos, mas trazendo muito conteúdo de volta para vocês. Então, como eu falei, nós vamos estar trabalhando aqui uma aula de exercícios acerca da transformada inversa de Laplace, né? Então, o intuito da aula é basicamente sanar dúvidas e entender de uma maneira mais prática como funciona essa ferramenta. Então, sem mais delongas, vamos aos exercícios. Então, como eu falei, o tema dessa aula é a transformada inversa de Laplace. Faz parte do escopo de conteúdos de sinais e sistemas lineares. Dessa vez estamos trabalhando a transformada inversa e estamos com exercícios. Então, o primeiro desafio que nós temos para hoje. Determine a transformada inversa de Laplace da seguinte função. Então, qual a primeira coisa que a gente deve enxergar, né, para fazer a transformada inversa? Como eu falei na primeira aula, a definição de transformada inversa ela é muito complexa, literalmente, ela exige a integração no plano complexo dentro dos limites da integral. Isso é um conteúdo não abordado dentro de toda a trilha de matemática do curso de engenharia elétrica no geral. Então, qual seria a solução, né? Seria encontrar ali valores tabelados baseados na transformada direta. Então você faz a transformada direta de um sinal, chega em uma função na frequência e para fazer o processo reverso, você trabalha a sua função na frequência e acha algo parecido que está na tabela de transformadas diretas, fazendo literalmente o processo reverso. Então, para o primeiro exercício a gente vai ter aqui uma resposta rápida, com passo a passo, né? Uma espécie de gabarito, mas eu vou estar resolvendo ele em detalhes na folha. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é o denominador dessa função, né? A gente precisa dar uma organizada nele, digamos assim, com fatoração e realizar uma expansão por frações parciais, né? Então, aqui a gente encontra essa forma, que é conhecida na tabela. Para facilitar, eu vou estar utilizando as transformadas do gabarito, onde nós colocamos aqui, para não ter que estar o tempo inteiro abrindo a tabela. Mas a gente vai deixar um arquivo dessa tabela na descrição, onde vocês vão poder consultar e verificar que, de fato, os valores tabelados aqui estão sendo utilizados. Deixando de lado aí essas explicações de como você encara o seu problema, vamos de fato aqui para a primeira resolução. Então, como a gente havia mostrado, né, nós vamos ter a seguinte função no domínio da frequência. E a gente vai querer aplicar nela a transformada inversa de Laplace. Então a gente vai ficar em termos da notação de Laplace, né, o Laplace é menos 1 da nossa f de s. Mas consultando a tabela, a gente não encontra nada parecido ou nenhum sinal no domínio do tempo cuja aplicando a transformada direta chegue em algo parecido nessa função. É por isso que a gente utiliza aqui a técnica de expansão por frações parciais. Porque nesse caso específico, cada fração equivale à transformada direta de uma função exponencial no domínio do tempo. Então, a gente chegando à sua forma de transformada direta com frações, conseguimos consultar na tabela ali a nossa exponencial com decaimento monotônico. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar esse denominador e encontrar os nossos coeficientes de frações parciais. Então, basicamente, né, expandir algo em frações parciais seria encontrar um denominador comum dessa função. E dessa forma a gente geraria alguma coisa lá para o nosso numerador. São chamados os coeficientes, onde com algumas técnicas a gente consegue calculá-los e encontrar novas frações que, se somadas, elas resultam na mesma fração anterior. Então, para esse polinômio, a gente vai ficar com essa forma. O coeficiente A sobre uma parcela que multiplicaria o expoente da nossa outra fração. O expoente não, o denominador da nossa outra função.
Então aqui a gente tem s ao quadrado mais 3s mais 5. Então a gente precisaria pensar em quais monômios ali, digamos assim, com um grau menor do que esse, quando multiplicados resultam nele, né? Então a gente chega em s mais 1 e s mais 2. Fazendo aqui por fora, né, com a propriedade distributiva, né, aqui ó, s vezes s ao quadrado, mais 2s, mais s, 3s, né, mais 3. Então a gente chega ali no denominador comum. Certo, então qual seria o próximo passo, né? Se eu estou falando que ambas as parcelas são iguais, eu posso escrever dessa forma. Certo. Então, como eu falei, ambos os denominadores das nossas frações parciais, se juntos novamente, são iguais ao denominador da nossa função original. Isso significa que eu posso multiplicar ambos os lados pelo nosso denominador da fração original. E qual seria a lógica disso, né? Nós temos denominadores iguais. Então, nós podemos trabalhar só com os numeradores e encontrar outra função. Ou seja, eu posso ter aqui uma fração de a mais b no numerador sobre s ao quadrado mais 3s mais 2. Mas dessa vez eles estão aqui separados. Então, multiplicando ambos os lados pelo denominador da função original, né, a gente chega numa forma expandida, como essa. Nos próximos exercícios eu não vou estar fazendo em tantos detalhes assim, é mais para deixar bem claro mesmo o que é que está acontecendo aqui, né? Tipo, por que só sobrou esse A sobre S mais 1 e por que sobrou esse B sobre S mais 2, né? Então a gente corta aqui as parcelas iguais, né? A gente chega na forma que eu já defini. E isso é basicamente uma prova de que de fato esses denominadores são iguais e de que essa expansão está correta. É uma forma de você verificar, digamos assim, né? E como os denominadores são iguais, a gente pode meio que ignorar essas parcelas aqui. Desse lado, né? E trabalhar a nossa fração da seguinte forma. Bom, então assim, a gente tem aqui então uma equação simples, porém com duas variáveis, A e B. A gente pode fazer da forma complicada e chatinha que a gente fazia no ensino fundamental, ou a gente pode usar alguns atalhos. Por exemplo, esse S, ele é o argumento da nossa função, né? Então ele pode assumir diversos valores ali dentro da condição de existência dessa função, é claro, né? Então ele não é simplesmente uma variável ou uma incógnita que nós precisamos descobrir. E se eu simplesmente falar que S é igual a menos 1, eu vou estar zerando essa parcela do nosso coeficiente B, porque aqui, lógico, né, vai ficar multiplicando B por zero, né? E eu posso trabalhar só com o nosso A. Então, fazendo isso, né, a gente calcula o coeficiente A para S igual a menos 1. Então, a gente vai ficar com menos E, menos 1. Nós vamos ficar com menos 1 mais 3 igual a que multiplica menos 1 mais 2, mais a parcela do B foi zerada, né? Vou colocar esse zero aqui só para representar, digamos assim. Então, aqui ficou tranquilo, né? O A seria, então, menos 1 mais 3 sobre menos 1 mais 2. A gente poderia ainda escrever isso como S, né? Mas aí no final o A vai ficar 2 sobre 1, então o nosso coeficiente A aqui vai ser igual a 2, né, nessa fração. E agora que a gente sabe o valor de A, a gente pode fazer o cálculo do B, né? Ou simplesmente fazer o processo reverso, né? Para o cálculo de A aqui, a gente fez esse passo a passo. Para o cálculo de B, a gente pode simplesmente falar que o S é igual a menos 2
essa parcela aqui vai ser zero, vai sobrar só o b. Então, nosso coeficiente b aqui, né, já resolvendo para ele, ficaria s mais 3 sobre s mais 1, no caso, anulando essa parcela aqui do a e resolvendo só a parcela b. O b está multiplicando s mais 1, o s mais 1 passa aqui para o denominador, né, dividindo ambos os lados por s mais 1, e a gente encontra essa fração aqui, mas dessa vez, para zerar a parcela de a, o s precisou ser menos 2. Então, algumas coisas a gente não faz porque elas devem ser feitas, e sim porque você precisa que elas sejam feitas. Então, a gente vai ficar com menos 2 mais 3, dividido por menos 2 mais 1. Então, a gente fica aqui com 1 dividido por menos 1. Então, a gente fica aqui com menos 1 para o nosso b. Então, a gente volta ali para a nossa expansão, né? Então, a gente pode dizer que esse f de s, ele é igual a 2, que é o nosso a, sobre s mais 1, mais, aliás, já colocando o sinal aqui na nossa expansão final, menos 1 sobre s mais 2. E agora a gente vai aplicar a transformada inversa de Laplace em cima dessas duas funções. Então, voltando aqui, a gente utiliza a propriedade da linearidade, né, onde a subtração, a transformada de Laplace na subtração é a subtração das transformadas, né? Então a gente vai aplicar a transformada inversa em cada um dos termos isoladamente. Então a gente vai fazer a transformada de Laplace da f de s, e já fazendo aqui a nossa transformada inversa, aqui no cantinho, Laplace é menos 1 de 2 sobre s mais 1, menos Laplace é menos 1 de 1 sobre s mais 2. Aí o que acontece? A linearidade aqui também vai servir para remover essas constantes aqui da transformada, né? No caso, como vocês viram lá na aula de transformada direta, né? Por definição, a transformada de Laplace ela é uma integral. Então a gente pode remover essas constantes, né? E como as integrais e as derivadas são operações lineares, consequentemente a transformada de Laplace também é uma operação linear. Então a gente pode ficar aqui com 2, que multiplica a transformada de Laplace desse termo, de 1 sobre s mais 1. Menos a transformada inversa de 1 sobre s mais 2, né? No caso aqui, implicitamente, né, esse 1 já está do lado de fora e fazendo parte da transformada. Isso faz com que, no resultado final, né, consultando aqui a propriedade colocada no nosso slide, né, a transformada de 1 sobre s mais 1 é a exponencial de menos 1t, né, no caso menos at, sendo o nosso a o 1. Né, a gente precisa comparar a fração encontrada por nós com a fração da tabela. Então, às vezes na tabela você vai encontrar s mais a, ou s mais sigma, ou s mais tal, ou s mais alguma coisa. Né? Nesse caso aqui a gente tem 1, então ficaria menos 1 vezes t, menos t, e ela está multiplicando pelo 2, né, que a gente colocou aqui para fora. E o segundo termo, né, menos a outra transformada, então a gente tem s mais 2 aqui, nesse segundo termo. Então, o nosso a é 2. Então, seria exponencial de menos at, sendo a o 2. Então, nós temos a exponencial de menos 2t. Então, reformulando aqui, né, a resposta completa, né, só para deixar bonitinho, a gente tem que f de t dessa vez, e f minúsculo, isso é importante também, essa notação, ela é 2 e na menos t menos e na menos 2t.
Então essa é a nossa primeira transformada inversa de Laplace dos exercícios, né? Só que a gente precisa nos aprofundar um pouco mais, né? Tá meio noob ainda. Porque a próxima questão, ela tem uma expansão por frações parciais muito mais chata e muito mais longa, mas eu vou tentar deixar ela bem tranquila, digamos assim, né? É um trabalho muito mecânico, aliás. Então vamos lá, né? Resumo da questão. A gente vai fazer a nossa expansão por frações parciais, parte 1. Encontrar os nossos coeficientes, parte 2. Aplicar a linearidade de Laplace, parte 3. E parte 4, consultar na tabela frações parecidas, para a gente retornar as funções para o domínio do tempo. Então vocês veem aqui que a gente encontra simplesmente 3 frações dessa vez, né? Então é um exercício bem mais longo e eu separei aqui alguns frames para estar resolvendo ele. Mas eu vou estar tentando fazer algumas simplificações. Então vamos lá, vou estar escrevendo novamente aqui o nosso problema, né? Então, seguindo passo a passo, a gente vai fazer a expansão por frações parciais novamente, né? Então, de cara, a gente vai ver que a gente tem esse fator s mais 1. Isso vai ser uma das nossas frações, porque ele está multiplicando o resto do polinômio. Mas aqui a gente tem outro polinômio de segundo grau, então ele vai precisar ser fatorado. Então, a gente vai ter aqui essa forma. A de s mais 1 é a fração mais fácil de identificar, digamos assim. Mas, dessa vez, a gente tem uma fração de segundo grau. Então, os nossos coeficientes b e c vão precisar de o b ter 1 grau menor do que o nosso polinômio. Então, a gente vai ter um b multiplicado por s, mais o c. Então, isso é uma fórmula das frações parciais, né? Você pode estar consultando em outros materiais. E aqui embaixo, né, a gente vai ter o nosso denominador, que eu vou estar escrevendo ele de maneira completa novamente. Trabalhando a nossa fração nessa forma, a gente identifica que ambos os denominadores são iguais, né? É uma espécie de prova, porque a gente já vai estar sempre assumindo nas frações parciais que o denominador comum dessas duas frações precisa ser igual ao denominador da função original sempre. Para fazer isso, novamente, multiplicamos ambos os lados pelo nosso denominador. Né? Então a gente pode ter algo nessa forma. Fazendo isso, nós vamos cortar, obviamente, ali as partes semelhantes. No caso, se eu multiplicar essa fração A aqui por esse denominador, vocês vão ver que o s mais 1 vai multiplicar por A e vai fazer com que esse s mais 1 desapareça, e o A vai ficar multiplicando por s ao quadrado mais 2s mais 5. A mesma coisa vai aparecer com esse bs mais c, onde o denominador dele vai desaparecer, digamos assim, né? A gente está multiplicando por ele, né? Mas ele vai ficar com uma parcela do s menos 1. É como se cada denominador de cada coeficiente fosse ser cortado, obviamente, já que você vai estar multiplicando, e ele fosse multiplicado pelo denominador da outra parcela da fração. Isso vai gerar novamente uma equaçãozinha, né? Então, a gente faz essa multiplicação e eu vou estar colocando aqui de forma completa, né? Então, vou escrever um pouco esse polinômio aqui de uma maneira extensa, né? Mas a gente pode estar acelerando o vídeo. Então, a gente pode dizer que isso aqui é igual a A, que multiplica s ao quadrado mais 2s mais 5, mais b de s mais c. Eu vou estar tratando isso aqui como se fosse uma variável só, né? Mas sempre deixando entre parênteses, que multiplica s mais 1. Todos esses têm um denominador comum, que é o mesmo denominador original. A gente pode escrever ele nessa forma compacta aqui ou na forma fatorada. Meio que não importa. O que eu quero dizer é que se os denominadores são iguais, a gente pode enxergar só os numeradores e trabalhar neles.
Então a gente verifica aqui que ambos os denominadores são iguais. Se a gente tirar um denominador comum aqui e separar, por exemplo, dividir s mais 1, que multiplica s ao quadrado mais 2s mais 5, por s ao quadrado mais 2s mais 5, isso aqui vai dar 1, e o s mais 1 ficaria aqui para cima, né? Enfim. E a gente vai ficar nessa forma aqui, que é o que eu chamei de fórmula das frações parciais, né? No caso, seria uma forma padrão quando você tem um denominador de segundo grau, né? Uma espécie de formato tabelado também. Então, enxergando isso aqui só com os numeradores, a gente vai ter a seguinte forma: 2s mais 1 vai ser igual a, que multiplica s ao quadrado, mais 2s, mais 5, mais bs mais c, que multiplica s mais 1. E aqui, de novo, a gente cai numa equação simples, onde a gente vai precisar usar algumas ferramentas matemáticas aí simples para calcular os coeficientes. Só que dessa vez a gente tem 3 variáveis. Isso é um problema? Não para a gente. Primeiro, vai ser exatamente igual ao da questão anterior, né? Se a gente tornar esse s aqui igual a menos 1, tanto o b como o c vão zerar. Então a gente só vai ficar com a. Então a gente pode resolver essa equação aqui para a, já considerando que isso aqui vai dar zero, porque o nosso s aqui vai estar para menos 1. Né? Então a gente força esse s ser menos 1, zera essa parcela aqui da nossa equação, que está somando com a parcela do nosso a, e resolve para a. Então tá, o a vai ser igual a 2s mais 1, de s ao quadrado, mais 2s, mais 5. Quando s igual a menos 1. Então, nosso a vai ser igual a 2, que multiplica menos 1, mais 1, dividido por menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 5. No final das contas, o nosso a vai ser igual aqui a menos 1 sobre 4, né? Certo, a gente tem o nosso a. No primeiro exercício, a gente só tem duas variáveis, dois coeficientes ali para calcular. Então, a gente simplesmente substituindo o a ali, conseguiria calcular os outros. Mas se a gente fizer isso agora, a gente vai continuar com duas incógnitas, no b e no c. E não vai conseguir zerar nenhuma das parcelas, porque tanto o b como o c estão multiplicados pelo s mais 1 aqui. Até teria como organizar de algumas formas, né? Mas é um pouco mais complicado. Então, enfim, no final das contas, a gente vai substituir o a aqui, né? Mas a gente vai acabar caindo no sistema de equações. Então, a gente vai ficar assim. Já considerando esse a aqui como menos 1/4, né? Estou deixando aqui nesse cantinho o cantinho dos coeficientes. Dessa vez temos 3. Tá. Então a gente vai voltar para essa etapa aqui, né? Onde a gente igualou os numeradores e teve uma equação aí para resolver, né? Só que dessa vez com a sendo menos 1/4. Agora a gente vai entrar em outra técnica. A gente vai simplificar o máximo que a gente conseguir e organizar essa equação aqui. E nós vamos fazer uma estratégia de comparação de ambos os lados. Né? O que seria isso? Eu vou expandir essa parcela aqui, né? No caso, fazendo uma propriedade distributiva, né? Com esse menos 1/4. Expandir esse lado também. E eu vou tentar chegar em alguma forma de equação quadrática. Né? Alguma coisa que multiplica s ao quadrado, mais alguma coisa que multiplica s, mais alguma coisa que multiplica uma constante. E vou tentar tornar isso de ambos os lados da nossa equação. E aí depois eu vou comparar os coeficientes de s de ambos os lados. Encontrar um sistema de equações. Parece complicado, mas na verdade é uma estratégia que utiliza simplesmente semelhança de ambos os lados. Então, vou estar expandindo o polinômio aqui e depois eu vou para uma folha mais limpa para a gente poder trabalhá-lo.
esse exercício bem longo, então vocês vão ver que vou estar sempre consultando ele aqui no meu caderninho que eu preparei para dar o roteiro dessa aula. Certo, então perceba que agora a gente tem, né, nossos termos de s ao quadrado, s termos constantes aqui, né, bem definidos e separados. Então a gente pode simplesmente colocar esses fatores comuns em evidência, né, para finalmente fazer aquela comparação de ambos os lados na qual eu havia falado no slide anterior, né. Então, só para não restar nenhum pingo de dúvida sobre essa expansão aqui, né, eu basicamente fiz a propriedade distributiva aqui nas funções, né, então menos 1 quarto sobre 2 vezes 5 aqui, fica menos 1 meio, é de s menos 5 quartos, né, mais menos 1 quarto vezes 5 aqui novamente, e principalmente essa parcela aqui, né, b de s ficou b vezes s ao quadrado, mais b de s, mais 1, mais c de s, mais o próprio c. Então, a gente chega nessa forma aqui, separa termos semelhantes, então vou reescrever novamente. Mas dessa vez ele já vai ficar com uma forma na qual a gente queria. Então a gente vai ter um s ao quadrado aqui. O s ao quadrado aparece duas vezes, né? Uma vez multiplicando b, outra vez multiplicando menos 1 quarto. Então a gente vai ficar com s ao quadrado de menos 1 quarto mais b. Olha como já vai ganhando forma. Mas o s aqui ele aparece multiplicando 1 sobre 2, aparece multiplicando b, aparece multiplicando c. Então a gente vai ter s de menos 1 meio, mais b, mais c. Já percebam aqui que tanto o c como o b não estão mais multiplicando aquele s que eles vinham carregando a questão inteira aqui, né? Então a gente já está chegando num consenso para calcular o b, né? Estamos quase lá. E os termos que multiplicam por 1, né? Eu sempre gosto de deixar esse 1 aqui, porque na minha cabeça, na matemática, tem um 1 multiplicando tudo e dividindo tudo e sendo expoente de tudo. Então, né, separando aqui, né, 1 que estaria multiplicando menos 5 quartos, né, que está sem nada aqui, né, sem s no caso, a grosso modo, mais um c. Certo? Aí qual é a utilidade disso aqui? Basicamente, a gente consegue montar um sistema de equações igualando os termos que multiplicam cada fator aqui, né? Então tá. Nessa primeira funçãozinha aqui, digamos assim, a gente não tem o fator s ao quadrado, né? Então a gente pode falar que esse s ao quadrado aqui que está implícito, né? S ao quadrado que multiplica zero, digamos assim. Então, a gente tem esse termo zero aqui. Ou seja, esse zero que multiplica o s ao quadrado desse lado é igual a tudo que multiplica o s ao quadrado desse lado. Então a gente vai ter o seguinte: menos 1 quarto mais b igual a zero. A gente já consegue calcular o b aqui, mas eu vou seguir. A gente tem aqui então s multiplicando por 2 desse lado. Então, tudo que o s multiplica desse outro lado, ou seja, menos 1 sobre 2 mais b mais c, é igual a 2. Menos 1 meio, mais b, mais c, igual a 2. Calculando o b aqui em cima, jogando ele aqui para baixo, a gente calcula o c. E, novamente, dando sequência, né? Tudo que esse termo multiplica, né, é igual a tudo que esse termo aqui multiplica, né? É o termo constante, então está tudo multiplicado por 1, mas no final das contas vai ser igual a 1 também, né? Então, menos 5 quartos mais c vai ser igual a 1. Então tá, a gente então fica com simplesmente um sistema de equações aqui, né? Mas como eu falei, a gente não precisa gastar muita energia das nossas mentes para fazer esse sistema, porque por causalidades do destino, o B veio de mãos beijadas aqui, né?
Então, só invertendo aqui, né? O nosso B vai ser igual a 1/4. Substituindo o B aqui no C, menos 1/2 mais 1/4 mais C igual a 2. Então, o nosso C vai ser igual a 1. Você pode estar fazendo aí de casa isso, né? E com C igual a 1 aqui, né, a gente não precisa nem usar essa equação, né? E o A a gente calculou lá atrás. Ele é menos 1/4. Então, com esses coeficientes, a gente consegue voltar a nossa fração. E aí a gente fica com o f de S dessa maneira aqui. Então, o f de S original que a gente tinha, ele vai ser igual a quanto? Ele era igual a 1A sobre S mais 1, mais BS mais C, sobre S ao quadrado mais 2S mais 5. Então, o nosso A é menos 1/4. Então, a gente vai ficar com menos 1/4, que multiplica 1 sobre S mais 1. Aqui a gente já consegue enxergar a transformada inversa no exponencial do exercício anterior. Só que a gente vai ter essa outra brincadeira aqui, que eu vou tentar escrever bem separadamente para a gente conseguir enxergar. Certo, consultando lá na tabela da transformada de Laplace, a gente encontra aqui, como já foi resolvido anteriormente, né, a exponencial, somado com essa outra parcela aqui, né, a gente encontra algo na forma de alguma coisa vezes S, mais um outro termo, coeficiente, né, sobre um polinômio de segundo grau, é algo na forma de, vou voltar alguns slides aqui, algo parecido com isso, né? Um termo onde a gente tem alguma coisa que multiplica um exponencial por cosseno, mais a mesma coisa para o seno. Eu vou estar escrevendo aqui a propriedade na caneta mesmo, mas vocês podem consultar na tabela na descrição sempre. É assim que se trabalha com a transformada de Laplace, inversa, no caso, né? A transformada direta é muito útil, consultar a tabela também, mas ela, pelo menos, a gente tem ferramentas matemáticas o suficiente para fazer por definição em caso de dúvida ou caso de algumas funções muito cabulosas. Então, a gente tem o seguinte na propriedade: transformada inversa de... Quando eu citar, não, assim no cantinho, AS mais B sobre S ao quadrado mais... Certo. A gente tem a transformada inversa aqui de um A de S mais B de S ao quadrado mais 2Azinho de S mais Czinho minúsculo, sendo igual a... A gente vai estar colocando um card aí com essa propriedade mais detalhada, né? Mas eu vou transcrever mesmo assim, porque eu preciso entregar um insight barra modo de pensar que eu gosto de comparar tanto a função que você tem com a função da sua tabela, né? Sempre multiplicando pelo degrauzinho aqui, né? Então, assim, a gente tem o seguinte: o A de S desse polinômio que a gente tem aqui, ele vai vir multiplicando esse cosseno. A gente vai ter esse termo aqui de B menos A. Então, a gente vai ter esse valor de A, vai ter esse valor de B. O valor de Bzinho, segundo a mesma propriedade tabelada, é a raiz de C menos Azinho ao quadrado. Isso está tudo escrito na propriedade em que a gente está utilizando, né? E aí, qual é a brincadeira aqui? A gente vai comparar essa função com a função que a gente encontrou aqui, né? Então, assim, perceba que o S está multiplicado por 1 sobre 4. E está multiplicado por A. Então, o A da nossa transformada inversa aqui vai ser 1 sobre 4. Certo? Isso vai ser muito importante para a gente escrever a nossa resposta final. Então, eu já vou estar começando a construir a nossa resposta, né? Então, a gente vai ter um Fzinho de Tzinho vai ser igual a menos 1/4, que multiplica a transformada inversa de 1 sobre S mais 1. A gente acabou de fazer isso, né?
menos 1/4 da exponencial de menos AT, o A é 1, exponencial de menos T. Isso aqui vai estar somado com, isso aqui vai estar somado aqui com a segunda parcela do nosso sinal no domínio do tempo, que está descrito aqui por essa propriedade aqui de Laplace, né? Então, só abrindo outro parêntese, né? A gente está fazendo a transformada de Laplace inversa desse termo, mais a inversa desse termo usando a linearidade. Então tá, como eu falei, o nosso A aqui é menos 1/4, fazendo essa comparação. Então a gente vai construir dessa forma, menos 1/4 cosseno de Bzinho T. Bzinho é C menos A, o Azinho ao quadrado. Então o Azinho está onde? Na nossa transformada inversa na tabela. Ele está multiplicando por esse S. Então é 2A de S. No nosso polinômio nós temos 2S. Então a gente entende que esse A é 1. 2 vezes 1 vezes S. Então o Azinho seria 1. E o Czinho é o termo que está somando aqui. Então seria 5, né? Então, calculando ele, a gente chega aqui, esse Bzinho é 2. Né? Então vai ser o cosseno de 2t. Mais o Bzão é 9/4, menos o A, que é 1/4 sobre o Bzinho, que é 2, né? A gente chega à conclusão que esse termo aqui multiplicando o cosseno é 1, né? Resolvendo isso aqui de acordo com os valores em que nós temos, multiplicado pelo seno de 2t, multiplicando aqui o nosso degrau de t, né? Eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas eu coloquei aqui em cima, né? Essa propriedade ela multiplica por um exponencial aqui de AT. Como o nosso Azinho é 1, né? Vai ficar exponencial de menos t de novo. Então a gente chega aqui finalmente, né, nessa resposta final, após fazer uma expansão por frações parciais relativamente longa, resolver um sistema de equações e comparar polinômios, né, ali na tabela com a transformada inversa. Mas apesar de parecer dar muito trabalho, integrar com os limites de integração com variáveis complexas é muito mais bruxaria do que isso, né? Todas essas ferramentas aqui são de uma matemática básica, não necessariamente uma matemática simples ou fácil, mas uma matemática de base ali das nossas curvas de aprendizado, né? Então, tudo que a gente fez aqui, apesar de ser bastante coisa, é conhecido. Então, não se desmotivem, os exercícios são longos, façam com calma, né? Consumam essa aula com calma. O próximo exercício ele é um pouco mais tranquilo, né? Mas vai estar explorando uma propriedadezinha diferente também do método de Heaviside. Eu estou citando ele pela primeira vez aqui, mas ele é uma estratégia de frações parciais. Ele está nos apêndices do livro do Lati, de sinais de sistemas lineares, né? Então, talvez seja interessante dar uma revisada, mas não é o foco da aula falar sobre métodos ou técnicas de expansão por frações parciais, né? O foco da aula é transformada inversa, você tentar entender a função como algo que você quer organizar para chegar em algo da tabela e inverter ali para o domínio do tempo, algo que está no domínio de S, né? Mas, de qualquer maneira, o método de Heaviside nada mais é do que aquilo que eu fiz nos exercícios anteriores de multiplicar ambos os lados pelo denominador, mas utilizando alguns atalhos, né? Como eu falei no começo da aula, eu não ia querer estar usando tantos atalhos, mas técnicas e, enfim, né? Alguns insights, né? Digamos assim. Métodos e forma de você encarar o problema. Então tá, a resposta que eu deixei aqui nesse slide, ela já é bastante completa, então acho que eu não vou gastar ali a caneta, né? Qual é a diferença desse exercício para o primeiro, né? A gente faz a nossa expansão por frações parciais de novo, né? Juntando aqui, né, esses polinômios, e a gente encontra um A e um B novamente, né? Mas aí qual é a questão aqui? A gente tem o fator S menos 1 aparecendo duas vezes. Uma vez com o expoente elevado ao quadrado e outra vez com o expoente 1 aqui, né? Tá, mas qual é a ideia disso aí, né? Basicamente, isso se chama expansão por frações parciais com fatores repetidos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver esse A da mesma maneira que a gente resolveu anteriormente. A gente vai fazer com que esse S aqui seja menos 1, vai zerar o termo B, né?
isso zeraria também o termo A, né? E ele acaba sendo, no final das contas, calculado como zero. Mas o que o método de Heaviside para fatores repetidos diz? Se você realizar a derivada da sua fração parcial resolvida para o termo A, né? No caso isolando o coeficiente A, etc, etc, fazendo a derivada desse termo de primeira ordem, você consegue calcular aqui o coeficiente B, né, de primeira ordem, a partir da derivada do que você fez para calcular o termo de segunda ordem, né? Isso serve para a ordem n de polinômios. Se a gente tivesse a ao cubo aqui, a gente faria a derivada segunda do mesmo termo. Então a gente faz derivadas em sequência para achar os termos subsequentes, né? Isso só vale para os fatores repetidos. A gente poderia ter s mais 1 ao quadrado, s mais 1 e s mais 2, por exemplo. O s mais 2 não entraria na jogada. Não é o caso aqui da questão, então isso não vai atrapalhar a gente. Eu espero que tenha dado para entender tudo isso, né? Mas, recapitulando, a gente vai resolver o nosso expoente A para o fator de segunda ordem, fazendo o s ser menos 1. Então, a gente encontra o valor de A. A gente vai reaproveitar esse mesmo termo aqui. O s vai ter que ser definido com o mesmo valor, mas a gente vai estar realizando aqui a derivada desse termo. Então aqui vai ficar bem simples, né? O menos 1 aqui vai ficar zero, o menos s mais 1 ao quadrado, né, vai se cortar. Então a gente vai ficar só com menos 1 aqui, né? Porque o menos s vai ser derivada. Derivada de s em relação a s é 1. Tem o sinal negativo, então a gente vai ficar com menos 1. Menos 0, né? A derivada de 1 sendo uma constante é zero, então a gente chega no b menos 1, né? Então o intuito aqui, né, é você resolver só para um fator de maior ordem, derivar exatamente a mesma função, a mesma equação aqui que você usou para encontrar o termo A e encontrar o termo B. E aí, no final das contas, né, a gente tendo A como isso aqui sendo zero, né, basicamente, a gente vai ter só a transformada inversa de Laplace de menos 1 sobre s mais 1. Então aqui, né, a gente pode tirar esse menos 1 para fora, né, usando a propriedade da linearidade. Então vai ficar menos 1 que multiplica s mais 1, né, transformada inversa, né, Laplace inversa disso aqui. Então 1 sobre s mais 1 é a transformada de Laplace da exponencial com decaimento monotônico, ou seja, exponencialzinha negativa, né. Então a gente encontra aqui que o nosso fzinho de t é igual a menos, né, a gente tem esse menos 1 aqui, né, na menos t, u de t. Sempre multiplicando ali pelo degrau, né? Por questões de existência nos domínios de zero a infinito da vida, né? Bom, pessoal, esses foram os exercícios que a gente tinha para trabalhar. A ideia aqui era tentar trazer o máximo de situações diferentes possíveis nas quais a gente se depararia em exercícios comuns ali, né, durante as nossas aulas, durante o nosso curso. Vocês percebem que a maioria dos exercícios ali acabam tendo um exponencial ou senoides na resposta, né? Isso pode ajudar vocês a amadurecerem o conhecimento, né, e já terem aquela malícia, digamos assim, de saber mais ou menos o que vai dar e saber fazer uma análise se você está indo pelo caminho correto ou não durante a resolução, né? Então, a mensagem final que eu tenho para dar é que eu espero que vocês tenham entendido que expansão por frações parciais, linearidade, tabela, né? Esse é o protocolo, digamos assim, né, das transformadas inversas. Então é isso, né? Essa foi a última aula da nossa playlist. Eu espero que aconteçam outros encontros, né? E que todo o escopo de conteúdo de transformada de Laplace e análise de sinais e sistemas tenha ficado muito bem fixado na mente de vocês. Caso de dúvidas, os comentários estão aí, a gente vai estar prontamente respondendo ali com o canal do PET. E se inscrevam, deixem o like, por favor, apoiem os projetos independentes das universidades, né? Isso aqui é algo feito de aluno para aluno, né? A gente sempre está tentando pensar com a mentalidade de nós mesmos, né?
Então é isso, pessoal. Até a próxima.